O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Caminhar me faz por verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale da sombra e da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida, e eu habitarei a casa do Senhor por longos dias. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Prece a Cosme e Damião. Cosme e Damião, luzeiros espíritos da corte de Oxalá, amados benfeitores, queridos guias, nós vos imploramos a vossa proteção, força, saúde e resignação, para que possamos cumprir com os desígnios do Pai. Dai-nos sempre os fluidos de paz, amor, alegria e felicidade que vos são peculiares. Curai nossos males, fortalecendo nossos corpos materiais, proporcionando aos nossos espíritos as satisfações que lhes sejam agradáveis. Protegei-nos e a nossos familiares. Protegei também as criancinhas, para que tenham a cada dia uma vida melhor sobre o prisma material. Que vossos fluidos sacrossantos recaiam sobre nossas cabeças, é o pedido que humildemente vos fazemos. Saravá Cosme, Damião e Doum, saravá toda a Ibejada, que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Que assim seja. Jesus amado, elevando o pensamento a vós, agradecemos as vossas bênçãos, a vossa misericórdia. Saudamos a corrente franciscana, a corrente de São Francisco de Assis, da Casa de Francisco de Assis. Saudamos os guias e mentores da nossa casa, especialmente o seu Tupinambá, caboclo que comanda a nossa casa. Saudamos os orixás da nossa casa, especialmente a Xangô, Iemanjá, o Balueyê e Oxum. E neste mês saudamos em especial a Ibejada, Cosme, Damião, Doum, as crianças do astral. Saudamos toda essa força de luz que emana dos guias, que são seus representantes, seus mensageiros. Saudamos São Miguel Arcanjo, São Francisco de Assis, a Fraternidade Branca Universal e a Melquisedeque. Saudamos Maria, nossa Mãe querida, nosso atalho para Jesus, rogando que Maria nos livre de todo o mal, de toda negatividade, que nos abençoe e ilumine nossos passos, nosso caminho. E saudamos ao nosso Pai Oxalá, rogando a vossa bênção e proteção, a vossa misericórdia sobre todos nós. Pedimos pela paz, paz entre povos e nações, entre governantes e governados, paz em cada recanto deste plano terreno, tão necessitado
dessa luz divina, a luz da paz, a luz que ilumina o coração dos homens para que tragam a paz, a consciência da paz para este plano terreno. Pedimos pela paz no Brasil, paz no Rio de Janeiro, pela paz nos nossos lares e principalmente nos nossos corações. Pedimos pelas crianças, as crianças do mundo, crianças que vivem em meio à miséria, fome, há tanto desamor, as guerras. Rogamos, Pai, muita iluminação e proteção para essas crianças. Pedimos pelas crianças da creche Santa Clara, seus familiares, professores, todos os que ajudam a nossa casa, a creche e a nossa casa franciscana, nos nossos trabalhos sociais. Pedimos pelos médios da nossa casa, por todos os que vão à nossa casa, por todos que nos ouvem. Muita luz e paz para todos, Pai. Pedimos por todos os que sofrem nas ruas de fome, frio, necessidades tão básicas, que não tem uma casa para morar, que não tem braços para lhe abraçar. Nós pedimos, Pai, por todos eles. Pedimos pelos enfermos, aqueles que estão nos leitos hospitalares, nos manicômios, nas casas de saúde, que estão presos a leitos ou estão com situações de saúde graves, para que possam suportar os seus tratamentos, para que possam caminhar com força e fé. Pedimos ainda por todos os encarnados e desencarnados, cujos nomes vêm ao nosso pensamento neste momento. Que assim seja. Da sabedoria do Evangelho de Torres Pastorino, falar contra o Espírito. Marcos, capítulo 3, versículos 28 a 30. Em verdade vos digo que serão relevados aos filhos dos homens todos os erros e palavras más que profiram. Mas quem falar mal contra o Espírito, o Santo, não tem resgate neste ciclo, mas é réu do erro do ciclo, porque diziam, tem espírito não purificado. Ora, o primeiro versículo parece-nos claro. Todo erro e blasfêmia será relevada aos homens, mas a blasfêmia do Espírito não será relevada. Compreendemos então que os erros e blasfêmias dos homens, isto é, das personagens, serão relevadas, mas quando provém do âmago do Espírito, não serão relevadas. Os erros das personagens liquidam-se nas personagens, são coisas leves, transitórias, presas a uma única encarnação, e com elas se enterram para sempre. O Espírito não os leva consigo, não os fixa em si e não produzem karmas negativos, porque de modo geral não prejudicam a terceiros nem trazem fixação mental danosa. Já a ação proveniente do espírito, procedente do coração, revestida de maldade intrínseca, ou que cause prejuízos ao trem, ou que provoque fixações mentais negativas com influência nas futuras encarnações, essa não será relevada, isto é, será levada em conta, porque a lei é inexorável e tudo se paga até o último ceitil. O versículo seguinte é muito mais forte em tudo. Trata-se de um ensino, e quem diga um ensino contra o Filho do Homem, ser-lhe-á relevado. Mas quem diga um ensino contra o Espírito Santo, não lhe será relevado nem neste ciclo, nem no vindouro. Não se trata, pois, de palavras, mas da responsabilidade do ensino. Jesus falava aos discípulos, àqueles a quem mandara ensinar, e ao clero, cuja principal tarefa era precisamente o ensino religioso das massas. Estes últimos estavam ensinando ao povo, mas erradamente, prevalecendo-se para a blasfêmia
da posição especial de que desfrutavam perante o povo. Jesus é de uma clareza contundente. Aqueles que ensinarem errado acerca do Filho do Homem, isso lhes será relevado. Mas os que ensinarem errado a respeito de Deus, o absoluto, o Espírito Santo, a esses a maldade não lhes poderá ser relevada, nem neste ciclo evolutivo, nem no vindouro. Fica assim esclarecido o ensinamento de Jesus, que podemos resumir em linguagem atual da seguinte maneira: erros, ensinos e maledicências de homens contra homens serão relevados, mas ensinos espirituais contra Deus não o serão, nem neste ciclo evolutivo, nem no próximo. Terão que ser resgatados. Para que conheçamos bem, sem perigo de engano, quem está ensinando certo ou errado, é-nos fornecida uma norma infalível. Assim como conhecemos a árvore, boa ou má, pelos frutos que produz, também sabemos que os homens que só produzem coisas boas são os que geralmente têm o conhecimento correto da divindade. E a prova é dada de imediato, com uma expressão forte: filho de víboras, prosseguindo. Como pode o homem mau falar coisas boas? O homem só fala aquilo de que seu coração está cheio e transbordando. E só virão coisas boas se o seu coração, seu tesouro, estiver repleto de coisas boas, sendo verdadeiro também o contrário. Trata-se, pois, de um meio com que podemos avaliar os mestres que aparecem perambulando pelo planeta. E Jesus prossegue no mesmo tom de autoridade, afirmando que os homens encarregados do ensino serão responsáveis pelas palavras inúteis, pelo tempo perdido, no grave dever de preparar e acelerar a evolução humana. Comentário esotérico de Torres Pastorino. Devemos salientar a importância atribuída ao ensino das coisas espirituais. Enquanto se exige preparo técnico e profissional comprovado para o ensino das matérias humanas, qualquer criatura se julga em condições de doutrinar nos assuntos espirituais. E pior ainda, nas escolas que existem de formação de mestres de religiões, o ensino de Jesus é distorcido para adaptar-se aos dogmas criados por homens. Desse ensino terão os responsáveis que prestar contas. A advertência enquadra com severidade todos aqueles que, tendo recebido a iniciação, são pelo mestre encarregados de transmiti-los às gerações futuras. A honestidade da interpretação deve estar acima de todas as nossas ideias preconcebidas. Temos que ler o que está realmente escrito, mesmo que contradiga nossos pontos de vista anteriores, e fazer o comentário rigorosamente dentro do que está escrito com absoluta sinceridade. E é nessa leitura honesta e nessa interpretação sincera que vamos aprendendo sem distorções a doutrina verdadeira do Mestre Sublime, os legítimos ensinos do Cristo, genuínas revelações divinas que até nós chegaram. A primeira parte do ensino também se torna clara com a exposição feita. Palavras de homens sobre e contra homens, coisas das personagens que não são carregadas pelo espírito, mas permanecem na planície do planeta e são enterradas com o corpo, não tem maior importância. Entretanto, tudo aquilo que se refere ao espírito, quer dele parta, quer lhe diga respeito, quer contra ele vá, tudo é contabilizado. Não que no mundo superior do espírito haja contabilistas, mas porque essas coisas se fixam na memória espiritual da própria criatura, e dali só poderão ser retiradas com ações da mesma intensidade em sentido contrário, isto é, por meio de resgates kármicos futuros. Há coisas que não provocam fixação. Essas não importam, são relevadas, são deixadas ir, sejam elas pensamentos, palavras ou ações. Outras, entretanto, se impregnam de tal forma que precisam de um resgate kármico para que delas nos libertemos.
ou atraem por sua vibração um choque de retorno ou prejudicam outras criaturas que nos vêm cobrar posteriormente o débito que com elas contraímos. Essa distinção entre os erros e blasfêmias dos filhos dos homens contra os filhos dos homens, de personagens contra personagens, e os erros e blasfêmias do Espírito contra o Espírito Santo. O que vale na evolução é a bondade intrínseca e natural, não a forçada nem a interesseira, o bem praticado por exigência da natureza da criatura, não por motivos outros de ganhar o céu, ou de esperar recompensas ou de evitar o inferno. A virtude é a força que surge espontânea nas criaturas evoluídas, quando exatamente não mais se pensa em praticar o bem. Ele é produzido da mesma maneira que as ações instintivas pela necessidade vital com que se respira. Se houver uma luta consigo mesmo, qualquer hesitação entre agir de um meio ou de outro, isso revela que ainda não existe virtude nem evolução, embora já se observe louvável esforço para consegui-las. Exatamente por esse fruto, a bondade natural e espontânea, sem esforço nem intenções de recompensa, sem afetação nem desejo de louvor, é que podemos conhecer a árvore. Lição prática, objetiva, fácil de pôr em prática. Nós temos aí um evangelho muito bonito que nos fala dessa questão tão grave, envolvida com o ensinamento das coisas espirituais, com o falar do Espírito. Nós temos aí tantos exemplos de pessoas que se arvoram de ensinar o Evangelho, mas fazem interpretações equivocadas segundo seus dogmas, segundo as questões do seu próprio pensamento. E aí levam muitas vezes a radicalismo, a situações até de ódios contra outros, por conta de interpretações equivocadas. E aí, esse Evangelho nos fala que tudo isso será cobrado. Se todos os nossos atos aqui neste plano, com personalidades, nos serão cobrados, assim que o nosso espírito caminhar. E muitas vezes nós estamos fazendo mal não só para o outro, mas para nós também. Nós teremos que vir muitas reencarnações, reencarnar muitas vezes para resgatar esses erros, para afastar essas impregnações que ficam na nossa memória espiritual, porque são erros do Espírito contra o Espírito Santo. Quando são coisas aqui do plano da personalidade, do plano da matéria, são coisas que ficam na matéria. Tem situações que ficam aqui mesmo no plano terreno, na matéria, que não são levadas não se impregnam no espírito. Mas o que ele nos lembra aqui é dessa preocupação que nós temos que ter em que fazer o bem, pregar o amor, que é a base principal do Evangelho, o amai-vos uns aos outros. Que essa pregação tem que estar cada vez mais dentro de nós, quando nós transmitimos esse amor como um amor verdadeiro, como de fato um amor despretensioso, sem vaidade, sem querer benefícios espirituais, porque as pessoas também procuram benefícios espirituais. Acham que não, eu vou prestar caridade porque aí eu estou garantindo o meu espaço no céu. Não necessariamente. Se essa caridade for para uma troca
ela não vai acontecer. Essa caridade, esse amor tem que ser de uma forma espontânea, sem esperar nada em troca, porque nós não sabemos quantas coisas nós fizemos no passado que nós estamos já resgatando com aquele ato. Ou quantas coisas quanto nós podemos oferecer de amor para o nosso irmão, que possa nos levar a conquistar alguma coisa. Então, tudo isso tem que ser de forma amorosa, despretensiosa, cada vez nos libertando mais da vaidade, do egoísmo, para que o amor de fato surja dentro de nós, vibre dentro de nós, nos dê força para essa caminhada, porque essa caminhada como personalidade, como pessoas que somos encarnadas nesta matéria, é muito difícil, mas ela pode ser cada vez mais fluídica, cada vez mais leve, se nós nos entregarmos ao amor, se nós nos libertarmos da vaidade, se nós deixarmos que o nosso irmão receba de nós a verdadeira caridade, que é a caridade amorosa, não é só a material, é a caridade do amor, é a compreensão e a tolerância. Então, quando a gente fala nesse evangelho de falar contra o espírito, é lembrar que as ações nossas contra o Espírito Santo, renegar Jesus, renegar o nosso irmão que ali está ao nosso lado e que é uma representação de Jesus, porque todos têm a chama crística dentro de si. Se nós fizermos isso, nós estamos também nós estamos também pregando contra o Espírito Santo. Então, a mensagem desse Evangelho é uma mensagem de abrir o coração para o amor e deixar de lado todas as falas, todos os gestos, todas as ações que levam a impregnação da nossa memória espiritual e que nos levarão a resgates kármicos futuros. Fica essa mensagem de amor para todos vocês. Neste momento, elevando o pensamento, pedindo luz e força, pedindo bênção sobre cada um de nós, sobre nossas famílias e sobre esse plano terreno. Senhor, faz de nós um instrumento da sua paz. Onde houver ódios, faz com que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve alegrias. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faz com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se nasce para a vida eterna. Assim seja, que a paz de Cristo reine cada um de vós em seus lares, em seus corações. Que assim seja.